33, a partir do versículo 1. E eu quero dar um tema para essa ministração. O ímpio viverá no seu arrependimento, e o justo morrerá na sua impiedade. O tema dessa pregação, dessa ministração: o ímpio viverá no seu arrependimento, e o justo morrerá na sua impiedade. Amém? Glória a Deus. Então aí Ezequiel capítulo 33, a partir do verso 1, diz assim, irmãos: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Versículo 5 diz assim: Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás as palavras da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerá, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu o requererei da tua mão. Mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas injustiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça,
restituindo esse ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, que palavra forte é essa, né? Meu Deus. O homem, irmãos, hoje em dia, principalmente, aqui ele está falando para a casa de Israel. O próprio Deus constituiu Ezequiel como atalaia, como profeta, para trazer a mensagem no qual Deus iria dar a ele a favor do povo. Para que o povo viesse entender aquilo que o Senhor queria para eles, que era o melhor. Mas para isso acontecer na vida do povo, para isso acontecer com Israel, com o povo santo, com a menina dos olhos, que eu creio que é cada um de nós, o crente é a menina dos olhos de Deus. É necessário, irmãos, nós compreendermos que todo o bem que nós fazemos ou fizemos o dia, não vai justificar quando nós pecamos. E isso Deus está falando, te constituir como atalaia, Ezequiel. Vai lá falar para o povo, porque muitos ali estão se achando que fazem o bem, que cuida da viúva, cuida do pobre, mas querem justificar isso com um pecado que praticam. Eu quero que você diga para o povo que todo o bem que ele fez no passado não vai trazer justificação para a salvação dele, porque ele está em iniquidade, ele está pecando, pois eu o constituí para que ele viesse ou ela viesse trazer as boas novas, que é a minha palavra. Mas também diz para eles que se o ímpio, aquele que ele está condenando, com as suas próprias palavras, aquele que muitas das vezes tu, Ezequiel, condenou, e os meus servos condenaram, esse aí, justamente, esse que você chama de pecador, esse homem que você chama, a igreja, a Israel chama de pecador, esse ímpio aí, se converter, se consertar comigo, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei as suas ofensas, as suas más práticas, as suas iniquidades, e ele será salvo. Então diga isso para o povo, que não basta você fazer o bem, é necessário você fazer e não parar de fazer o bem. Que até o ímpio pode ser salvo quando ele pratica a piedade, não mais a impiedade. Por mais que ele venha a ser toda a vida ímpio, praticando o mal, mas no último minuto ele se converter verdadeiramente de todo o pecado que ele praticou. Lembra-te, vamos lembrar agora do ladrão na cruz. Senhor, lembra-te de mim quando estiverem no teu reino. Lembra o que Jesus falou para aquele ladrão que estava do seu lado direito? Enquanto o outro estava ali blasfemando contra Deus. Então Deus está falando isso para a igreja. Muitos hoje em dia acham que fez tanta coisa para a igreja, fez tanta coisa para o próximo, tanta coisa para o bem, achando que aquilo vai justificar as práticas pecaminosas no qual
ele agora está praticando. Exemplos eu quero dar agora. Nós estamos vivendo os últimos tempos aqui na terra. Os sinais estão aí. Estamos passando por dificuldades aqui no Brasil, lá na região sul. Quantas pessoas ali, eu quero dar um exemplo, exemplificar. Quantas pessoas ali estão aqui ajudando, independente de religião. Vocês compreendem? Mas por mais que você ajudem, aquelas pessoas ali, não vai justificar você morar com Jesus. Você herdar o reino dos céus, a não ser que você se converta de todo o teu coração. E a Bíblia tem nos dado prova de tudo isso, no qual muitos têm confundido, achando que Deus vai lembrar de todo o bem que você fez, para querer agora você justificar. Mas Senhor, lá em Mateus fala a respeito disso. Senhor, eu não fiz tantas boas obras, eu não ajudei tantas pessoas, Senhor. Ah, Senhor, eu não preguei o teu evangelho, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro. E o Senhor Jesus vai falar abertamente para todos ouvirem: apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. E muitos hoje em dia, irmãos, estão achando que estão lá fora, que é a igreja, achando que já fez muito no passado. Desde o momento que o Senhor consagra um homem como atalaia, uma mulher como atalaia. Atalaia, eu já expliquei aqui o que é, né? Torre de vigília. Torre de vigília, nós conhecemos muito bem nos quartéis, tem, né? Hoje em dia, nos quartéis nós vemos isso, aquela gurita, né? Guarita, que fala, tem um soldado lá em cima. E lá de cima ele fica vendo o quê? Ao longe, o perigo que vem. E quando o perigo se aproxima, ele toca o quê? A trombeta. Para avisar as pessoas desavisadas ali que o perigo está vindo, o mal está vindo. Esse é o atalaia. Então esse é o nosso trabalho, pregar o evangelho para avisar as pessoas para tomar cuidado. Porque o inimigo, como nós lemos aqui na abertura do culto, ele vive o quê? Ao nosso derredor. Que como um leão, rugindo, babando até, procurando uma brechinha para nos devorar. Isso, irmãos, a palavra de Deus não está falando só para você que está nos ouvindo, você que está aqui na igreja, está falando para mim também. Isso é para mim, para todos nós. Primeiro o Senhor fala comigo, como atalaia, para poder trazer a mensagem para vocês. E essa mensagem serve para mim. Não adianta eu como pastor, todo o bem que eu acho que fiz no passado, agora eu vou pular cerca, vou tomar uma cervejinha, vou fazer não sei o quê. Não vai adiantar, irmãos. É isso que o diabo está esperando para que o crente caia. Eu vou fazer uma fofoquinha ali, vou falar mal eu fiz tanta coisa lá na igreja, eu fiz tanta coisa na vida, ajudei a tantas pessoas. Um pecadinho a mais, um pecadinho a menos. Irmãos, temos que ter cuidado com isso. Que se o Senhor está falando conosco em relação a isso, é porque está nos avisando que isso não vai justificar o pecado que ela está cometendo agora. Vamos ver uma prova tremenda disso? Volta um pouquinho aí, por favor. 2 Crônicas, irmãos, por favor. 2 Crônicas, capítulo 26. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Segunda é carta, segundo é livro. Segundo livro de Crônicas, capítulo 26. Olha que coisa tremenda, irmãos. Olha que perigo. Olha que perigo nós temos que nos cuidar, para que a mão do Senhor não venha pesar sobre nós. Eu estou falando isso para nós, homem e mulher de Deus. Para você que está em casa, nos assistindo, que um dia esteve na presença do Senhor, agora está afastado do caminho do Senhor. Para que você venha sentir esse alerta. De repente você até fala, poxa pastor, mas é espada. Mas é a espada que machuca, mas também cura. É uma espada que corta, mas não corta o bem, corta só o mal. É uma espada que veio para ferir o pecado,
não o pecador que se arrepende. Amém? Todos acharam? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 26. Todos acharam? Amém? Diz assim, irmãos, lá no versículo 1, então, todo o povo tomou a Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias, quantos anos? 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolia de Jerusalém. E fez o quê? Que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera Amazias, teu pai. Olha isso, irmãos. Esse menino rezou, ele assumiu Israel com 16 anos. Novo menino. E a Bíblia fala que ele reinou durante o quê? 55 anos. Fez tudo. Olha isso, 55 anos, irmãos. Para que você entenda. Ele fez tudo o que o pai fez, segundo o coração de Deus. Agora, olha aqui, vamos dar um pulinho. Aí mesmo, 2 Crônica, no versículo 18, por favor. Perdão, versículo 16. Todos acharam? Aí mesmo, 18, 16. Amém? Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Ele transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias. Eles disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou enquanto tinha o incensário na sua mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viu que estava leproso na sua testa. Por isso, apressuradamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, morando por isso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto os mais dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com eles no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, irmãos, compreendem isso? Como isso é perigoso. Como o orgulho, a soberba é uma doença, um câncer que as pessoas não percebem, que aos pouquinhos vai entrando. Como é que pode um rei, que a Bíblia fala que era segundo o coração de Deus, fez tudo certinho, ele fez tudo certo. E se você for ler o contexto, antes disso, irmãos, esse menino Uzias, o rei, né, Uzias, ele era muito inteligente. Depois você lê em casa. Ele inventava as coisas.
Ele tinha um cérebro de... Quem é o inventor, Mateus? Aí esse... Hã? Quem? Quais os inventores aí que nós conhecemos? Bill Gates, quais os outros aí? Os inventores aí... Não, é o atual, né? Elon Musk. Tipo esses homens, ele inventava, se você for ler o contexto da história, irmãos, que sabedoria que o rei Uzias tinha. Quantas coisas ele inventou para ajudar o povo. Armamento, tudo, irmãos, que vocês imaginam, ele inventava. Que sabedoria esse jovem. Mas isso não deixou de fazer com que o pecado, né, a lepra, uma doença no qual entrasse e pegasse nele. Por quê? Porque ele deu brecha. E essa lepra, irmão, dentro do templo do sacerdócio, ele pegou essa lepra lá dentro do sacerdócio. Porque ele invadiu, querendo levar um fogo estranho, acender o incensário, no qual só os sacerdotes poderiam fazer. E ele se orgulhou, achando que era o rei, eu sou o bambamã, eu posso fazer tudo. E foi nessa aí que ele caiu. E os últimos dias dele, imagina, a pessoa cheia de lepra. Naquela época nós não tínhamos, né, o tratamento que hoje nós conhecemos aí, que é essa doença da hanseníase, né? Então naquela época, imagina, irmãos, quando a mão do Senhor pesa na vida do sacerdote, ou na vida daquele que está na igreja, aquele que se acha, né, o bambambam da cocada preta, ele se quebra. Como eu louvou aqui, que o Mateus louvou, lembra de Naamã? Naamã era o quê? O capitão, né? Um comandante do que? De um exército inimigo. Ele se humilhou ao Senhor. E o Senhor restaurou a saúde dele. Tirou a lepra de Naamã. E muitos estão na igreja, como nós aqui. Estou falando nós, irmãos. Estamos na igreja e muitas das vezes o orgulho faz com que doenças, pragas e peste venham nos atingir. Sabe por quem? Não é por ninguém, né? Não é pelo macumbeiro, não é pelo feiticeiro, não é por aquele que tem um olho de sapo, olho gordo, não. É por nós mesmos. Porque muitas das vezes nós deixamos o orgulho nos ferir, achando que aquilo ali, né? Estamos com o peito de pombo, estamos com o nariz empinado, e ali a pessoa está caindo. E quanto menos espera, vem uma doença, vem uma coisa ruim na vida da pessoa. Então Deus está falando conosco esta noite, irmão, para termos cuidado, para vigiarmos a todos os momentos. Porque o diabo, ele vive ao nosso derredor, em 2 Pedro fala isso, querendo nos devorar, achando uma brecha. Eu tenho que falar isso. Lembra de Jó? Onde que o diabo foi? Diante de Deus. E o próprio Deus falou, observaste o meu servo Jó? Lembra disso? Olha o que o diabo faz. Então nós temos que ter cuidado, irmão. O evangelho, você vê que hoje em dia estão banalizando o evangelho. A tal ponto, né, que estão escandalizando de todas as formas. Não estou generalizando, mas nós estamos vendo isso ao vivo e a cores em muitas denominações. Não é assim que tem acontecido? Irmãos, quando a mão do Senhor pesar, já era. Não, já era. Não tem jeito. Quando a mão do diabo pesa sobre a vida da pessoa, Deus livra. E quando a mão do Senhor pesa, quem que vai livrar aquela pessoa de Deus? Não tem ninguém. Amém? Não adianta, irmão, fazer o bem e viver na impiedade, achando que o bem que faz vai justificar a sua vida com Deus. Se você faz o bem, por mais sofrimento, perseguições e injustiça que sofra, temos que continuar confiando no Senhor. 2 Pedro 3:9, por favor. 2 Pedro 3:9. Amém? Diz assim, irmãos. Eu aguardo, pode ir. Sem problema, eu espero. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Muitos não sabem esperar, não aguentam esperar. Irmãos,
Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para cada um de nós. Deus tem promessa, irmãos. Não é o pastor Marcos que está dizendo isso, não, a palavra de Deus diz isso. Deus tem promessa para o crente. Mas essas promessas não vai impedir das lutas virem. Compreendam isso. Mas a promessa de Deus, você pode até pensar que ela retarda, mas ela não falha. É certa. Ela é certa, irmãos. Todos acharam? Amém? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Arrepender-se. Irmãos, por muitas vezes conhecemos pessoas que fazem o mal e até falamos, esse não tem salvação. Vamos ver o que Deus diz lá em Mateus. Vamos lá em Mateus agora. Vamos voltar aí em Mateus. Mateus capítulo 20, irmãos, por favor. Versículo 16.